Boa noite. Como é bom estarmos na casa de Deus, não é? Podemos parar nossas atividades no meio da semana, podemos louvar o nome do nosso Deus, pedir, agradecer. Vamos fazer isso hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, sentimos aqui Tua presença. Senhor, abençoe a cada um de nós aqui presentes, a cada família também aqui representada. Pai amado, o Senhor conhece a cada coração, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que está acontecendo em nossas vidas. Ó Pai, venha nos abençoar, venha dar o Seu poder para todos nós, nos abençoe, nos guie, nos capacite a cada dia. Ó Pai, abençoa-nos hoje e sempre, por Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar nesse momento. É com alegria que nos encontramos aqui para este momento de culto, louvor, adoração, e também de intercessão. Eu quero dar a oportunidade nesse instante para que nós possamos unir as nossas vozes e cantarmos hinos de louvor ao nosso Deus. Vamos começar com o hino de número 73. 73. Rei dos Reis. Esse primeiro hino vamos cantar assentados, tá bom? Amém. Vamos cantar agora o hino de número 70, Porque Ele Vive. Vamos ficar em pé?
Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Pode sentar. Queridos, esse momento é um momento muito especial para a nossa igreja. Nós vamos agora nos reunir em grupos, pequenos grupos, e vamos, nesse momento, levar até a Deus nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Ok? Faremos nesse momento. Nós temos até 7:55, ok? O Elton vai ajudar num grupo, o Zíris, se puder ajudar em outro, eu estarei também ajudando, nós vamos nos agrupar agora. Deus abençoe a todos. Irmão Marcelo, se puder também ajudar, ficar num grupo aí.
hoje estamos felizes porque temos aqui o irmão Marcelo, que vai dividir conosco o pão da vida. Nosso irmão Marcelo é engenheiro na Novo Tempo? É isso? Técnico. Já estamos promovendo, tá bom. Que Deus abençoe. Obrigado, irmão. Boa noite a todos. Motivo de grande alegria podermos estar aqui para adorar o nosso Deus, compartilhar o pão da vida. Antes, porém, eu gostaria de dizer que eu vou falar de um tema que eu confesso que acredito que não é algo fácil para mim. Eu vou falar um pouco sobre fartura. E eu venho de um lar e de uma região em que não compreende muito bem isso. Para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, a minha tia morava aqui em São Paulo e ela resolveu ir para Recife, viver em Recife. Então, elas tinham uma situação de vida bem melhor que a nossa e eles foram morar em Recife. Como eles sabiam que o meu pai, minha mãe, o nosso lar era muito pobre, né? Um final de semana sim, outro não, ele convidava um dos filhos, né, um dos meus irmãos, irmãs principalmente, porque eles tinham um casal de filhas, né? Eles tinham 2 filhas e um menino, mas o menino era muito pequeno. Então, o que eles faziam? Convidavam uma das minhas irmãs para ir para passar um final de semana com eles. E nós ficávamos na expectativa, para quando ele chegasse, aquele que foi sorteado para passar um final de semana muito bem. E quando a minha irmã chegava, a gente ficava próximo a ela para perguntar, né? Como que é a casa da tia, que a gente não ia fácil, era um pouco distante. O que você viu lá? Mas tem uma frase que eu nunca esqueço. Eu não lembro dela ter falado dos móveis, do estilo, da arquitetura da casa, eu não lembro nada disso. Mas eu lembro que ela falava assim, olha, você já ouviu falar em ovo frito, não já? Ovo frito? E ovo estalado? É a mesma coisa. Lá no Nordeste, na minha região, chama ovo estalado. E ela chegava e dizia para a gente assim, eu comi um ovo estalado sozinha. Para a gente era fantástico, porque minha mãe dividia em 4 ou 6 um ovo. Então eu ficava, poxa, eu queria tanto ir. Eu nunca fui, talvez por ter sido menino, e era a menina que tinha, então meu tio, minha tia falava, tem que ser menina para... Então era mais ou menos assim, a situação nossa com relação à parte financeira. E a gente foi ficando velho, não conseguiu crescer, mas foi ficando velho, e congregando em pequenos grupos, né? Então, quando eu cheguei aqui na cidade de Jacareí, e que eu vi aqui nessa igreja, assim, eu vim poucas vezes aqui, mas na semana em que o pastor Arilton estava falando sobre o Apocalipse, né? Mas isso aqui para mim é uma isca. Para alguns já está, talvez não, precisa melhorar, mas para mim é uma isca. Né? Então eu chegava, principalmente quando era durante a semana, que eu chegava do serviço, às vezes viajava muito, então eu chegava cansado. De onde eu vim, eu estou acostumado a frequentar pequenos grupos, onde a igrejinha são bancos de tábua, né? E não foi uma vez que aconteceu isso, não. Eu fiquei 6 meses juntando dinheiro para comprar uma calça melhor. Aí teve um mês que eu comprei uma calça e um sapato. Então eu fui para a igreja olhando assim para a calça. Fiquei fascinado com aquela calça nova. E aí eu cheguei no banco da igreja, sentei feliz, né? Olhava um pouquinho o pregador e mais para a minha calça. Mas eu não sabia que algo ia acontecer comigo. No final do culto, eu todo empolgado, eu levantei e a calça saiu desfiando, porque ela ficou na ferpa do banco, que era muito antigo, muito velho, e eu fiquei angustiado. E a irmãzinha, a diaconisa, veio me agradar. Falei, tudo bem, irmão, a calça rasgou, mas eu volto assim mesmo. E a gente vai voltando. Então, um contexto diferente, né? Mas eu sempre gostei de pequeno grupo. Então, quando eu chego aqui, cansado, depois de subir em torre, depois de subir morro durante o dia, e aí eu chego, sento nesse banco, o ar-condicionado ligado, e o pastor Arilton com aquela voz mansa, eu confesso, não fala para ninguém não, mas teve noites que eu fiquei só com o olho, e teve outra noite que eu fechei os dois, de cansaço. Né? Então, assim, é um outro contexto, né? Livros, literatura, pastores de todo jeito vocês têm aqui. Não é? Então, aqui é muita fartura. E se falando em fartura, em bem-estar, né? Eu trouxe alguns versos para a gente compartilhar nesta noite. Né? Este verso aqui, que se encontra em João, no capítulo 6, 66 e 67, ele disse assim,
Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Curve sua fronte, para a gente orar. Querido Deus, bondoso Pai, nesses dias em que vivemos, o inimigo lança todo tipo de artimanha para nos envolver e tirar o foco de Ti. Mas a Tua palavra, Senhor, nos revela a experiência em que os discípulos e outros homens, e nós vivemos, nos revela em que não há outro caminho a não ser estar contigo, ó Pai. E nesta noite, ó Deus, nós vamos juntos estudar a Tua palavra e Te implorar, ó Deus, pela Tua misericórdia, permanece aqui nesse lugar. Que Teu Santo Espírito, Senhor, venha usar nossa mente e o nosso coração para juntos compartilharmos a Tua palavra. E que juntos possamos sair daqui muito melhor do que quando chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Nesta ocasião, se você procurar na sua Bíblia, você vai ver que muitas pessoas escutavam o sermão de Cristo, e Cristo falando que só Ele era a solução, que não existia outro caminho, e muitos saíram, dispersaram, e Jesus faz essa pergunta: e vocês, também vão sair? Eu frequentei algumas igrejas do Nordeste, no Centro-Oeste, agora no Sudeste, e toda vez que eu venho às quartas-feiras à igreja, né, a gente tem esse sentimento: para onde que nós vamos, se não for na casa de Deus, sempre que tivermos oportunidade? Chegando final de mais um ano, a gente vai receber algumas propostas. A gente vai procurar algumas propostas boas. Alguns até já têm. Mas o mundo já se prepara para fazer algumas propostas para a gente. E a gente precisa estar preparado para fazer a análise dessas propostas e discernir se é boa, se é ruim, se vale a pena a gente realmente se agarrar. Vê o que você acha dessa proposta. Marte Regente de 2015. Ao se aproximar ao início do ano 2015, do nosso calendário ocidental, os astrólogos, com outros esotéricos, procuram oferecer orientações a fim de ajudar as pessoas a entrarem em sintonia com as energias cósmicas que irão prevalecer no ano em questão. Eu li algumas revistas, estava lendo alguns, não coloquei a fonte aqui para os irmãos, tinha vários, mas não coloquei, e fiquei observando esse texto aqui. Eles até oferecem, sugerem, melhor dizendo, algum tipo de vestimenta que seja vermelha, porque Marte ele vai oferecer para você, inclusive as pessoas querem te ajudar, tá? Não esqueça dessa palavra, eles querem te ajudar, quer ajudar as pessoas a entrar em sintonia. E eu fiquei pensando, poxa, que proposta legal. Vai me ajudar a entrar em sintonia com as energias cósmicas. Falei, bom, para nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, às vezes a gente lê um texto como esse e fica, poxa, mas como pode as pessoas quererem enganar com coisa tão tola? Mas a gente sabe que muitas pessoas, mas milhares de pessoas, são sim enganadas com esses textos e vários outros tipos de artimanha. E quando eu li isso aqui embaixo, ó, os astrólogos mais esotéricos buscam nos antigos caldeus este conhecimento. Eu lembrei da época de Daniel, daqueles homens charlatão, que não sabia, desculpa a palavra, porcaria nenhuma, a não ser enganar as pessoas. E as coisas continuam assim. E quando eu li esse texto, que para mim, graças a Deus, pela misericórdia dele, é algo tão banal, eu pensei, Deus, muito obrigado, porque tem tantas pessoas que são enganadas com coisas desse gênero, simplesmente porque ainda não tiveram oportunidade de ouvir a tua voz, ou de ser ensinada por alguém através do teu Santo Espírito. E agradeci a Deus. Duas palavras que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira é sintonia, e a outra é energia. Observe esse texto aqui deixado por Deus para seus filhos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida.
Quer mais sintonia que essa? Quer mais energia do que essa? E o homem foi feito alma vivente. Deus deixou de uma forma tão esplêndida, tão magnífica, a forma em que o homem foi feito, que não precisa buscar em lugar nenhum sintonia e coisa nenhuma a não ser nele. Existe sintonia maior do que ser criado e o fôlego, esse sopro que Deus, do próprio Deus, que circula e transporta as suas células para o cérebro e todo o seu corpo, ser do Criador. Não existe. Existe poder. Encontraremos fonte de energia semelhante ao fôlego do próprio Deus. Pré-sal. Será que o pré-sal tem energia assim? Taipu. E aí por diante. Marte. Eu gosto muito dessa palavra, missão, mas nós vamos ver mais adiante. Eu quero convidar você a fazer algumas análises de alguns textos. Acho que tem a hora aqui. Ah, está ali. Tudo bem. Dá para a gente trabalhar um pouco a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a fazer algumas análises. Responda com sim ou não. Nós temos na nossa região, vamos falar na nossa cidade, nós temos pastores. Lá em algumas regiões que eu frequentava, eu via um pastor a cada 3 meses. Quando eu cheguei aqui, deu vontade de ficar tocando nos pastores, assim, opa, pastor, eu preciso agendar com o senhor, porque precisamos fazer uma visita para um casal que está com problema. Isso era em janeiro. Março, tá bom, meu irmão? Tá ótimo, março. Nossa. Temos fartura de pastores aqui, sim ou não? Sobrando, irmão? Vamos trazer agora para o templo. Temos um belo templo? Sim ou não? Bonito aqui, né? Aconchegante. Temos muitas literaturas à nossa disposição? Sim ou não? Cheguei aqui na igreja, a irmã me ofereceu uma literatura que vale R$30 por R$1. Digo, poxa, o negócio está bom aqui. Programações que eleva a nossa vida espiritual, sim ou não? Que bom. Temos nesta cidade a Rede Novo Tempo de Comunicação? Que show, hein? Isso nos traz alegria? Demais, né? Demais. Nós temos tudo isso em nossas mãos. Agora, irmãos, eu conheço poucos aqui, mas eu quero fazer uma análise da minha vida. Com tudo isso que Deus me deu, o que eu faço com isso? O que eu faço com tanta coisa que Deus me dá? Às vezes eu tenho um sentimento de que, em algumas situações da minha vida, eu penso que eu vou ter uma outra chance depois dessa ação aqui. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4, 16. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, a tradução que eu tenho em mãos fala assim: porque o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está dizendo para a gente aqui que é nesta vida que nós temos a oportunidade de ser salvo ou não. E às vezes eu tenho um sentimento de que, em algumas ações, ou a falta delas em minha vida, de que eu vou querer uma segunda chance. Ou eu vou ter depois dessa ação. Mas é claro, é nítido, em que a nossa oportunidade
é agora. E às vezes o estilo de vida que eu levo, tendo tanta bênção e deixando de usufruir e fazer com que os outros usufruam também, parece que vai ter um segundo tempo. E não vai. A Bíblia é bem clara que o momento é este, a oportunidade de falar do amor de Deus é esta. E às vezes eu penso que, em algumas situações, eu vou esperar uma outra oportunidade. E será tarde demais. As bênçãos que Deus nos dá serve e servirá unicamente para o avanço da obra de Deus, para aqueles que acreditam nele. E precisamos buscar em Deus. Eu quero mostrar para vocês, dentro da Bíblia, uma situação em que era bom demais. E o ser humano, quando, infelizmente, não se apega muito com Deus, faz o que o nosso irmão, na Bíblia, vai falar agora para a gente. Observe, abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. O verso é o verso 2 em diante. Marcos 9, 2 em diante. A tradução que eu tenho em mãos fala assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés, representando os mortos em Cristo e os que não irão passar pela morte. Viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Eu trago para a gente. Como é bom estarmos aqui. Bancos acolchoados, macio, ar-condicionado top de linha, recepção maravilhosa. E nesta ocasião ele não mentiu, Pedro disse justamente o que era. Como é bom estarmos aqui. Mas escute, querido, não é para ficarmos sempre aqui. É para levantarmos daqui e pregarmos lá fora. E aqui é uma passagem, eu passo aqui para receber o alimento e vou distribuir esse alimento. A prova está na Bíblia. Olha lá, continua lendo. Como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Quando eu monto uma barraca, e olha que a gente faz muito isso, Campuri, acampamentos, inclusive no final de semana eu estava no meio da mata, e quando eu cheguei lá eu montei a minha barraca, porque eu sabia que ia ficar por um bom tempo ali, como de fato fiquei, debaixo da chuva, mas fiquei. Montar a barraca é permanecer na zona de conforto, permanecer sendo sempre alimentado, igual aqueles leitão na engorda, alimentado, e no final sabe o que vai acontecer, né? Então, como é bom estarmos aqui, Pedro disse, vamos montar essa barraca. Jesus não aprovou, porque não deveria permanecer ali. Ali tinha tudo, tinha a glória de Deus na presença deles. E a glória de Deus nunca foi para ser escondida. O amor de Deus, a misericórdia de Deus nunca foi para ser colocado dentro de um bolso, muito menos para ficar sentado num banco de uma igreja. Aqui a gente vem, recarrega as baterias e sai ao trabalho. E Jesus disse isso. É bom estarmos, mas precisamos levantar de onde estamos para que outras pessoas possam ouvir, usufruir dessas bênçãos. Precisamos aprender isso, irmãos. Está passando da hora de que sabermos, ou melhor, de entendermos e compreender que a vida, vou falar pela minha, desgraçada que eu tinha, ela só está mudando porque alguém foi falar comigo. E eu estou sendo muito covarde se eu não fizer o mesmo com outra pessoa. Eu estou sendo muito covarde. Muito bem. Vamos então mais adiante, que o relógio não para. A oportunidade que temos é justamente para oferecer às outras pessoas a quem amamos. E a Bíblia nos ensina a amar a todos.
E por que muitas vezes a gente não faz isso? Está tudo bem, está tudo ok. Minha filha é da igreja, sou dizimista, ajudo na obra. Tadinho de mim. Vai queimar no fogão do inferno se permanecer assim. Se eu não me levantar e levar a palavra de Deus às pessoas que estão ao meu redor, eu de vez em quando discuto com minha esposa, um diálogo com ela com relação aos nossos vizinhos. Bem, tem aquela mulher, é você que precisa fazer amizade com ela e vamos levar ela para a igreja, porque um dia Deus vai cobrar. Se eu moro naquele endereço é porque Deus me enviou. Muito bem, continuando esse raciocínio, 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. 1 Timóteo capítulo 6, o verso 6. A tradução que eu tenho em mãos fala assim: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza. Opa, como diz em Minas, trembão. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Mas o que é isso? Quando uma pessoa não se contenta com aquilo que Deus dá, ela sempre quer mais, sim ou não? Sempre vai querer mais. E quando a gente sempre quer mais para a gente, se chama o quê? Egoísta. E a Bíblia é clara, e os egoístas ficam cegos com relação à palavra de Deus. Os egoístas não conseguem discernir uma frase sequer que Deus fala em sua palavra. E os egoístas continuam sendo mais egoístas, a ponto de se tornar uma pessoa totalmente ímpia. Então, a religião, compartilhar a religião aqui dentro, é essencial para o crescimento da vida espiritual. Mas será morte se você não sair dessa porta da igreja e continuar compartilhando. Será fatal. Então, a Bíblia é clara. Se você não tiver o dom do contentamento com aquilo que Deus te dá, e não buscar compartilhar, e é tão interessante esse negócio, eu não consigo explicar, mas parece que quanto mais você distribui, mais o negócio enche. Né? Quanto mais distribui, tinha um senhor lá em Goiás, ele deveria ter na época uns 68, 70 anos, e ele ficou entrevado, e eu ia toda terça e quinta-feira na casa dele, lavar as pernas dele com água e limão. Segundo as pessoas, os amigos, vizinhos, não perguntei a médico, nem me preocupei na época, só queria socorrê-lo, mas não tinha nem noção, era muito novo. Eu lavava porque criava umas feridinhas na perna dele. Toda vez que eu ia lá, eu preparava um texto bíblico para dizer, vou trazer contentamento no coração daquele homem. E toda vez eu não conseguia ler porque ele me contentava. E ele me falava coisas que eu falava, meu Deus, como pode? E no último encontro nosso, ele apertou na minha mão, e mesmo sabendo que debaixo da árvore da vida vai estar lotado, ele falou, nós vamos nos ver lá. Não precisa, quando você voltar, eu não estou mais aqui. Eu falei, o que é isso? Ele falou, pode ter certeza. E foi justamente na outra semana, quando eu fui lavar as pernas dele, ele não estava lá. E sempre que a gente distribui, a gente recebe. Sempre que distribui, recebe. Isso é o processo, justamente o processo de Deus em nossas vidas. Ainda em 1 Timóteo, no capítulo 6, agora o verso 7. O que foi que trouxemos para o mundo? Aí ele responde, nada. E o que vamos levar do mundo? E ele responde, nada. Tudo, queridos, pertence a Deus. E vamos dar conta do que Ele nos deixou para administrar. Os filhos, o lar, as pessoas que estão em nossa volta, que ainda não conhecem a palavra de Deus, um dia nós vamos prestar conta. As nossas ações ou falta delas, não adianta esconder, não. Talvez a gente esconde um do outro, mas Papai do Céu, Ele vai perguntar para você por que você deixou ou por que você fez da maneira que não deveria fazer. Estudamos sobre isso recentemente. Verso 8 agora. Portanto, no mesmo livro, 1 Timóteo 6, verso 8 em diante. Portanto, se temos comida, roupas, fiquemos contentes com isso. Verso 9. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se
afundarem na desgraça e na destruição. Quando você está falando aqui de um tipo de riqueza, mas eu quero fazer uma analogia, quando você pensa que você sabe tudo, e esse tudo que você sabe, que você acha que sabe, você ainda não compartilha, você está cavando sua própria sepultura. E quando você pensa que você não sabe nada e diz que não vai ajudar alguém porque não sabe nada, também você está cavando a sua sepultura. Deus quer pessoas que, ao compreender a palavra dele, a leve. Ao compreender, compartilhe. Do jeito que você sabe. Não pense em levar do jeito que outra pessoa sabe. Do jeito que você sabe, faça isso. Quando eu fiquei sabendo que eu viria para cá, para esse lugar, eu fiz algumas perguntas. Eu perguntei, a cidade de Jacareí é onde que tem a sede da Rede Novo Tempo de Comunicação? É. Falei, nossa. É lá onde vive e onde mora o Quarteto Arautos do Rei? É. É lá onde tem um clube que eu acompanho pela internet chamado Luzeiros do Vale? É. Aí eu perguntei, então não vai ter ninguém para me dar estudo bíblico, né? Não vou ter ninguém para estudar a Bíblia, como é que eu vou fazer? Semana passada eu estive na casa de uma pessoa, de uma família, aqui no bairro CDHU, não sei quantos conhecem. Como a gente ajuda com os adolescentes na igreja, fomos chamados a ir lá. Cheguei na casa, um apartamento muito simples, e a mulher, como se nunca tinha visto e parecia que ela me conhecia, há muito tempo, ela começou a contar. Ela disse, olha, eu, casada, depois de alguns anos, mataram meu marido. Mataram. Lamentei, comecei um pouco com ela, mas agora eu tenho outro marido. É um pouco mais novo do que eu. Ah, que bom, para ajudar a cuidar das crianças. Ela falou, mas ele está preso. 3 filhos. Um de 14, outro 13, outro de 11. E ela começou a contar a vida dela de uma forma que eu falei, Deus, o que a gente está fazendo nesse mundo depois que recebe a mensagem dele? Eu não chorei na frente dela, mas eu sou muito emotivo, e lá no Nordeste eles falam é frouxo, você é frouxo. E eu olhei para aquilo ali e falei, meu Deus, o que eu posso fazer por essa família? Quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu via minha mãe andar quilômetros para ir à feira. E eu olhava aquelas perninhas finas dela, porque para mim, depois de Deus, vem a minha mãe e depois a minha esposa. Pessoas que eu fico pensando, como que Deus é misericordioso comigo. E eu olhava para as perninhas finas dela e dizia assim, Deus, eu não sabia que Deus era esse, que eu não sabia nem que era adventista, não sabia nem de onde Deus morava, mas eu sabia que o nome Deus. Eu dizia, Deus, se eu comprar uma condução para mim, eu quero levar e trazer minha mãe da feira, para ela não ficar com as pernas cansadas. Depois que ela andava quilômetros, ela ainda subia 137 degraus para chegar na nossa casa. E ela chegava cansada, e eu, uma criança, não podia ajudar muito, mas o que podia fazer. Eu falei, Deus, se o Senhor me der uma condução, eu quero pôr a minha mãe dentro e vir sorrindo, trazendo ela da feira. O tempo passou, eu mudei de lá, e quando eu estava quase lá, não vou contar a história agora, porque o tempo não dá, se Deus der ocasião, outra hora a gente conta. A minha mãe foi praticamente assassinada dentro de um hospital em Recife. E eu fiquei injuriado com aquilo lá, mas eu disse, Deus, eu vou continuar ajudando. E a primeira furreca que eu comprei, como de fato Deus me deu a oportunidade de pegar pessoas, levar para a igreja, comprei uma berlina, não sei se é da época de você, cabia um monte de gente, até na mala eu colocava. Isso era 1h da manhã, saía da igreja de vigília, colocava, enfim. E o tempo foi passando. E eu passei por uma experiência que eu espero que nunca vocês passem. Há 15 dias, aproximadamente, atrás, eu estava numa cidade próxima daqui, chamada Atibaia. E eu estava fazendo algumas verificações no transmissor, e uma das verificações era a temperatura ambiente, que marcava 32 graus. Calorzão. E depois de resolver o que tinha que ser resolvido lá, eu entrei no carro da Novo Tempo, a maioria de vocês conhece aqui, um carro confortável, estava numa Paraty, liguei o arzinho condicionado,
todo chique, 22 graus, fiquei suave. Como diz minha filha, suave na nave. E fui embora. Da torre onde eu trabalho, lá nessa cidade, até chegar no asfalto na cidade, dão aproximadamente 3,5 km. E eu peguei a estrada. Assim que eu peguei a estrada, eu vi um senhor lá na frente, baixinho, caminhando rápido com a sacola na mão. E eu vou seguindo, só que ele estava um pouco distante, eu vou seguindo. Quando eu fui seguindo, o Espírito Santo disse assim, dá uma carona para o moço lá, né? Eu falei, mas de jeito nenhum. O carro não é meu? O carro é da empresa? Não vou dar carona, não. E segui. E o Espírito Santo falou de novo, como assim você não vai dar carona? Eu sei que você disse que o carro não é seu, mas você sabe de onde veio o dinheiro para comprar esse carro? Eu falei, é claro que eu sei, eu sou tonto, mas não sou tanto. Então dei carona para o moço, e a voz permanecia, eu disse, de jeito nenhum. Se eu dou carona para esse camarada é um ladrão, ele vai me abordar aqui, e no final das contas, eu ainda vou ser prejudicado. Não vou dar carona, não. E segui, passei por ele. Quando eu passei, eu olhei no retrovisor, a poeira cobriu, que mal dava para ver o senhor. E eu continuei. E a voz misericordiosa, desculpa a expressão, eu sou desgraçado mesmo. A voz misericordiosa dizia assim, meu filho, você fez isso mesmo, você não vai dar carona? Eu disse, não vou dar carona. O carro não é meu. Aí ele disse, mas é meu. E eu segui. E a voz continuava no meu ouvido, e até cheguei no asfalto, na cidade. Pela misericórdia de Deus, eu não suportei a voz. E eu contornei. Dei a volta e fui rumo ao cidadão. E ele vinha longe, eu vi. E eu passei direto por ele, contornei, e quando eu encostei nele, chama-se Antônio. Baixei o vidro e falou, boa tarde, o senhor está indo para onde? Ele, para Atibaia, você me dá uma carona? Eu falei, pode entrar. Não havia nem um dente que não tivesse podre na boca daquele homem. A roupa dele, a botina toda suja, mal cheiroso, como eu fiquei muitas vezes para ganhar o pão. E ele sentou do meu lado, me agradeceu. Até aí, tudo bem. Mas Deus tinha algo mais. Deus fez o telefone daquele homem tocar para me dizer quem eu sou sem Deus. O telefone dele toca, alguém da família, e ele diz essa frase, no mundo existe gente muito boa, teve um homem de coração bom que parou para mim. Quando ele disse isso, eu chorei sem ele perceber. Eu queria dizer para ele, o senhor não me conhece, eu sou muito desgraçado, esse carro nem é meu, é de Deus, eu não queria te dar carona, eu não ia te dar carona, eu queria falar isso para ele. Mas Deus disse, não fale isso não, pregue o que você sabe. E eu fiquei desesperado, e comecei a falar para ele, o senhor está vindo de onde? Ele disse, eu estava trabalhando numa fazenda aqui, e o dono da fazenda não me trouxe até a minha casa, e graças a Deus você passou. Só pancada. Aí eu disse, tudo bem, vamos. E eu imaginava, queridos, que ele ia ficar no asfalto onde eu dei a volta, coisa de 3, 4 quilômetros. E quando foi chegando ali no asfalto, falei, o senhor me fala onde o senhor quer ficar, porque eu estou indo para Jacareí. Ele, Jacareí? Falei, eu estou indo para aquela direção, o senhor me leva mais um pouco mais à frente? Eu digo, levo, agora nessa altura do campeonato, talvez até no ombro eu levava ele, né? Até nas costas, se fosse necessário, eu levava ele. E eu continuei, e o carro roda. Eu digo, eu falei, o senhor ia andar isso tudo? Ele ia. Eu ia chegar quase à noite na minha casa. Isso era por volta de umas 2h30, 3 horas. E eu fiquei sondando o meu coração. E perguntei, Deus, como o senhor quer um coração desse? E fui. Eu digo, agora o que eu faço para pregar para esse homem? Eu disse, olha, se eu lhe der um presente, porque geralmente eu levo esses livros, Impacto, Esperança, que é a última versão que a gente tem, agora chegou a outra, né? Eu digo, vou dar um livro, está dentro da minha bolsa, eu vou dar um livro desse para ele. Eu falei assim, se eu der um presente para o senhor lê, olha a frase do homem. Se for de Deus, eu leio. Meu Deus. Aí eu
mais que depressa, quando eu estacionei para deixar e vou procurando um livro, e não tem livro mais. Só tinha minha lição na escola sabatina. O senhor lê, eu leio, e a me agradeceu. Eu fico pensando, como que uma criatura passa fome como eu passei, passa problemas, faz juramento a Deus que se tiver alguma coisa a mais, vai compartilhar com o outro, e não faz. E Deus ama assim. Sabe, queridos, a gente tem fartura aqui, de tudo. Para mim não falta nada, só juízo. E a gente precisa saber lidar com isso. Que utilidade eu tenho para Deus neste lugar? Quantas pessoas perecendo, querendo a nossa ajuda, buscando, e Deus dando a oportunidade para a gente, e a gente deixa para amanhã, como se depois da ressurreição tivesse outra oportunidade. Mas não teremos. A oportunidade é esta. O momento é agora. Deus quer que fiquemos ao lado dele, buscando a sua presença. Eu não sei qual a experiência que você tem na sua vida. Uma coisa eu sei. Deus me ama de uma forma que todos os dias Ele me resgata. Todos os dias. Porque Ele sabe que eu sou um cabra ruim. Um cabra de coração duro. E Ele vai atrás. E Ele vai atrás. Eu sou infinitamente grato a Ele por isso. Eu quero compartilhar com vocês mais alguns versos para nós encerrarmos. Marcos, capítulo 8. O verso é o verso 30. Deixa eu me achar aqui, por favor. E 4. Marcos, capítulo 8, verso 34. A tradução que eu tenho em mãos, ela diz assim: Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Verso 35. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. 36. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira, ou a vida eterna em algumas traduções? O que adianta termos tanto e não compartilhar com as pessoas? O que adianta buscarmos tanto e não distribuir? Eu finalizo com esses. Eu gostei disso aqui. Me mandaram por e-mail hoje, eu quero compartilhar com os irmãos. Missão e visão. A gente pode mudar algumas palavras aqui para trazer a missão da nossa vida, né? A missão: atuar intencionalmente para mudar a realidade do meu próximo neste mundo de pecado, visando torná-lo um agente de transformação integral na comunidade, bem como prepará-lo para a vida eterna, restaurando nele a imagem do Criador. Está aqui. Essa é a nossa missão. Visão: ser uma igreja unida em suas doutrinas e procedimentos, solidária às necessidades da comunidade, comprometida com seus valores espirituais, vibrante na pregação do Evangelho. E para isso nós estamos aqui. Se não for para isso, não tem porquê estar aqui. Não tem motivo, não tem objetivo estarmos aqui. A cidade de Jacareí não é um compromisso do Jonas, não é um compromisso do Pedro, não é um compromisso do Paulo, é o meu compromisso, é o seu compromisso. E se eu falecer, ou Jesus vier, eu estiver morando aqui, é da circunstância deste ambiente que Ele vai falar comigo também, principalmente.
eu gostaria de apelar aos irmãos dizendo o seguinte: se nós não tivermos cientes de que o momento de sermos selados com Deus é agora, dificilmente conseguiremos êxito na vida espiritual. Dificilmente. Qual é o seu compromisso com Deus? O que você espera na sua vida espiritual? O que você busca como cristão? Deus vai te dar muitas oportunidades. Deus vai continuar te dando a oportunidade de ser um cristão, de ter uma família, de buscar os interesses do céu. Cabe só a você. Cabe só a você. E meu apelo nesta noite é este. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 14. 1 Timóteo 6, verso 14. A tradução que eu tenho em mãos diz assim: cumpra a missão com felicidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Amém? Que Deus possa te abençoar, a você, a sua família, que Deus possa abençoar os seus interesses, a sua motivação. Eu quero convidar você a juntos cantarmos o hino 502, Vaso Novo, para encerrarmos. De pé, por gentileza. (502) Vaso Novo, né? Aquele que quiser, se ajoelhe para falarmos com Deus. Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de estarmos ajoelhados em Tua presença. Queremos te pedir, Senhor, que permaneça com cada família aqui representada, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, porque nos trouxeste aqui nessa noite para colocar no nosso coração e na nossa mente que devemos, ó Senhor, disseminar a Tua palavra da forma que Tu nos concede, ó Pai, e da forma fiel e verdadeira. Queremos te pedir, Senhor, também, de uma forma toda especial, que venha abençoar, Senhor, a família do Tiago, a sua esposa Thaís, o Miguel, que nos prestigia aqui nesta noite. Que Tu possa estar com eles, que Tu possa abençoá-los
e que eles possam, Senhor, voltar mais vezes para encontrar contigo aqui também. Querido Pai, temos o restante de uma semana desconhecida para nós, não para Ti, ó Pai. Então nós depositamos em Tuas mãos, ó Senhor, nossas ansiedades, nossos desejos, nossos planos, nossos projetos, para que sejam realizados conforme o Teu querer, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Vai estar também, Senhor, com a família de Seu Antônio, aquele senhor que eu encontrei na cidade, na estrada. E fica comigo também, Senhor. Me perdoa por ter um coração tão duro, uma mente tão ruim. Me ajuda, Senhor, e me transforma a cada dia. E a cada um aqui presente também, ó Pai. Tu conheces cada um, a mente, o coração, o sentimento, as ações, que Tu possa estar com cada um aqui também, ó Deus. E que a restauração da vida possa ser contínua diante da Tua presença. Nos dá uma boa noite. Leve em segurança, Senhor, para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso próximo encontro, sábado, às 9 da manhã. O nosso irmão Marcelo vai estar na porta cumprimentando a vocês. Tenham todos uma boa noite.